quem tem recebido nesses dias? Tem recebido mesmo? Seu coração está alegre, disposto para receber tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso meio? Eu creio que é um tempo de liberação do Senhor em nossos meios, onde a sua graça tem sido derramada, onde o seu favor tem sido derramado sobre nós nesses dias. E mais, a palavra do Senhor é o ponto-chave mais importante nesses dias. Só que os nossos corações têm se alegrado com cada pessoa que tem subido aqui. Porque nós sabemos que nós não teríamos a capacidade de estar aqui. E o Senhor tem operado e nós como igreja nós temos visto o quão o Senhor tem feito em nossos meios. A última vez que eu estive aqui eu disse que era um tempo a qual o Senhor estava capacitando homens e mulheres, tementes em buscar o Senhor, com um coração disposto a servir. Amém? E nesses dias nós estamos vendo isso. E o nosso coração só tem se alegrado. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 1,17. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 17. Vamos dar continuidade, vamos continuar falando acerca do tema de honra. Amém? Você está lá? Só eu que não. Diz assim, 1 Timóteo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra, glória para todo o sempre. Amém. Avance um pouquinho para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Um texto fantástico, esse texto de Apocalipse 5, juntamente com Apocalipse 21. Amém? E creio que nós vamos chegar num tempo a qual o pastor vai abrir esses textos na nossa escola. Amém? Apocalipse 5, versículo 13 diz assim: E ouvi toda a criatura que estava nos céus e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que há nele, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Eu tenho me perguntado nesses dias, será que eu tenho honrado ao Senhor? Será que nós, que somos chamados igreja do Senhor, nós temos dado ao Senhor honra, glória, poder e majestade? É algo que nós precisamos refletir. Será que a minha vida tem estado voltada a dar honras ao Senhor? Será que a minha vida tem sido voltada a glorificar o Senhor em tudo o que eu faço? Será que nós, como igreja, temos honrado aquele que vive? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1.
com todo início de ano, as esperanças, elas são renovadas. Sonhos são projetados, metas são estabelecidas, e com o passar dos dias, das semanas, dos meses, muitas vezes nós caímos num ciclo vicioso de não avançar, de não alcançar, de muitas vezes retroceder. Então nós precisamos de mais um ano para que as nossas esperanças, expectativas sejam ativas novamente. E como não todo ano, mas do ano passado para cá, eu tomei como iniciativa um plano de leitura da Bíblia, onde eu e minha casa, nós lemos a Bíblia inteira. E acredite, querido, é inadmissível uma pessoa que se diz amar o Senhor, uma pessoa que se diz honrar ao Senhor, não ainda leu a sua palavra. E tem muitas pessoas em nosso meio desse jeito. E eu não estou falando para nós como igreja, mas estou falando num sentido amplo. E quando nós não temos precisão naquilo que o Senhor diz, o Evangelho acaba se tornando obsoleto nas nossas vidas. Passamos longe daquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Amém? E se você está aqui que ainda não leu a Bíblia inteira e quer aprender, me mande uma mensagem depois. Eu compartilho com você o nosso plano de leitura para que nós possamos lê-la junto e crescer junto como igreja. Amém? E a cada ano que eu leio, não a cada ano, mas cada vez que eu abro os textos de Gênesis e começo a ler, o Senhor vai acrescentando coisas novas. Palavras que outrora estavam ocultas, elas começam a se manifestar e o Senhor vai enchendo os nossos corações com revelações. Amém? E Gênesis é um livro fantástico para a gente começar a aprender. Porque em Gênesis está todos os princípios da palavra de Deus. Princípios estabelecidos, a qual não mudam, que são eternos, de eternidade passada e eternidade futura. Princípios estabelecidos estão no livro de Gênesis, acerca de casamento, acerca de oferta, de honrar os pais, de primícias, de oferta, de sacerdócio, de honra, de lealdade, nós encontramos no livro de Gênesis. As leis, elas foram dadas no livro de Êxodo, ou seja, de Êxodo para trás, são princípios. Princípios a quais o Senhor estabeleceu e não mudam. Amém? Aleluia. E o pastor disse, se eu não me engano, no primeiro dia, que o Senhor tem nos chamado para viver não por um princípio, mas por princípios. E Gálatas, capítulo 3, versículo 19, diz que, para que serve a lei? E o próprio texto de Gálatas 3,19 vai responder essa pergunta. A lei foi dada por causa das transgressões. Mas transgrediram o quê? Se não havia uma lei para dizer que estava errado. Houve transgressões de princípios estabelecidos por Deus desde a eternidade. E toda vez que se transgride um princípio, se faz necessário uma lei. Amém? E Gênesis, capítulo 1, 26, diz assim, ó. E disse Deus, Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Então nós escutamos há 2 semanas atrás que o Senhor forma o homem de maneira que o homem possa expressá-lo e possa representá-lo na terra.
e o benefício de expressar o Senhor, de representar o Senhor, domínio sobre todas as coisas. Amém? Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. Esse texto é a primeira vez que Deus vai dizer que é muito bom. Por que o Senhor vai dizer que é muito bom? Diferente dos outros dias. Porque o homem, ele é a coroa da criação. E agora o seu reino pode ser manifesto. Mas Deus não cria o homem só com um propósito, pelo menos Adão, com um propósito de expressá-lo, representá-lo. Mas Deus também vai criar Adão com outro propósito, além de frutificar, de multiplicar, mas também de lavrar a terra e guardar o jardim. Versículo 15 de Gênesis 2. Gênesis 2,15 diz assim, ó: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então Adão tinha um propósito, lavrar e guardar a terra. Mas algo sobrenatural vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer. O próprio Senhor vai lavrar a terra. O próprio Senhor vai plantar as árvores. O próprio Senhor vai fazer brotar toda espécie de árvores. O próprio Senhor vai fazer o serviço de Adão. Ou seja, Adão está experimentando, está desfrutando de uma plenitude total, a qual o Senhor está suprindo ele em todas as áreas da vida dele. Aquilo que Adão não poderia fazer, o Senhor está fazendo por ele. Aquilo que Adão se cansaria para fazer, o próprio Senhor agora está fazendo por ele. Olha o versículo 8 de Gênesis 2. E plantou o Senhor Deus. Olha quem está plantando. Foi Adão? O próprio Senhor Deus está plantando um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, árvore da vida que estava no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? E eu compartilhei parte disso que eu estou compartilhando com a igreja no nosso grupo de célula. Porque muitos irmãos não puderam estar aqui na virada. E com poucas palavras eu compartilhei alguns textos desses. E liberei uma palavra sobre eles. Que era tempo de entrar no descanso. Porque o homem foi criado no sexto dia. E logo o primeiro dia do homem vem Shabat, descanso. Ou seja, diferente do que as pessoas acreditam, o dia do Senhor, o dia do sábado, o dia do descanso, ele começa na sexta-feira, até no outro dia. E eu fico imaginando Adão no seu primeiro dia, empolgado, dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, o que queres que faça? E o Senhor respondendo a Adão: Adão, descansa. Mas Senhor, é meu primeiro dia, o que queres que eu te faça? Quero te servir, Senhor, com tudo que eu tenho, com as minhas forças, com o meu vigor. Eu estou zerado, Senhor. Adão, eu já fiz por você. Adão, descanse, porque aquilo que era para te fazer, eu já fiz. Aquilo que talvez tu se cansaria, levasse tempo para fazer, eu fiz por você.
Cabe a ti agora desfrutar de tudo aquilo que eu estou te dando. Cabe agora você se desfazer, ter plenitude daquilo que eu estou te oferecendo. Quantos aqui estão entendendo? E o Senhor quer fazer, querido. E deixa eu te falar algo. E não fique bravo comigo. Descanse. Largue mão de trabalhar, querido. Largue mão de se cansar. O Senhor quer fazer por nós. O Senhor quer que nós desfrutemos de uma vida próspera. E enquanto nós estamos trabalhando, o Senhor está de braços cruzados. Nós precisamos abrir mão e entregar a nossa vida ao Senhor, para que Ele venha fazer, para que Ele venha suprir, para que nós possamos nos satisfazer de uma vida plena no Senhor e se alegrar. Amém? Aleluia. Só estou dando a introdução. Amém? Não se assuste. E um detalhe importante que nós precisamos observar na palavra de Deus é que Gênesis capítulo 1, nós vamos ver as seguintes expressões: e Deus fez, e Deus disse, e Deus falou. Mas Gênesis capítulo 2, essa expressão ela muda. Passa de Deus para o Senhor Deus. E nós vamos começar a ver essa seguinte expressão sendo dita: o Senhor Deus fez, o Senhor Deus plantou, o Senhor Deus disse. Por quê? Porque agora Deus se torna Senhor do homem. Deus agora exerce senhorio sobre a vida do homem. Por isso que ele deixa de ser o Deus criador para ser o Deus, o Senhor Deus, aquele que tem senhorio sobre nossas vidas. Amém? E olha que detalhe interessante no capítulo 3 de Gênesis. Se você está com a sua Bíblia aberta lá. Gênesis capítulo 3 diz assim, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção, querido. Deus não é senhor da serpente. É assim que Deus disse? Mais interessante e mais intrigante é a resposta de Eva. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Eva não reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. E disse Deus, e não o Senhor Deus, aquele que exerce senhorio sobre nossas vidas. E onde não há senhorio, não há honra. E uma vez que não há honra, a desonra vai imperar. E toda vez que há desonra, o Senhor deixa de ser senhorio. E toda vez que perdemos o senhorio de Deus sobre nossas vidas, deixamos de alcançar e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Quando o Senhor deixa de exercer senhorio sobre a minha vida, eu deixo de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantos aqui estão entendendo? É tempo, querido, de abrir mão, de tomar uma decisão. Porque
o resultado da desonra de Adão e Eva fizeram com que eles adentrassem no pecado. Ou seja, eles trocaram a vida de Deus por conhecimento. Eles deixaram tudo aquilo que o Senhor tinha para dar em troca de conhecimento. E muitas vezes nós estamos cheios de conhecimento e pouco da vida de Deus. João 10:10, o Senhor vai dizer: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenha? Vem o quê? E? Foi isso que o Senhor disse? Sim ou não? Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, querido, eu posso ter a vida de Deus e viver uma vida de escassez. O Senhor veio para nos dar vida, e essa vida Ele quer que nós vivamos com abundância. A abundância do Senhor está ligado a eu ter Jesus. E como é que eu tenho Jesus na minha vida? A forma que eu tenho Jesus na minha vida vai determinar a abundância sobre a minha vida. Eu venho para que tenham vida e a tenho. O que o Senhor está dizendo, em outras palavras, eu vim para dar a vida para vocês. E essa vida, que vocês a tenham, a desfrute do melhor. Mas eu preciso ter uma decisão. Tomar uma atitude de buscar o Senhor, de buscar o senhorio dEle para a minha vida. Para sim, eu desfrutar do melhor. Ter uma vida abundante. Porque muitas vezes nós podemos estar vindo para a igreja, sendo dizimista fiel, estar ofertando e a vida não vai. A vida está travada, não avança. Pelo contrário, está cada vez pior. O desânimo bate, a vontade de desistir impera por um simples detalhe. Está faltando honra. O Senhor não tem sido o Senhor de nossas vidas. E nós precisamos entregar a honra, o louvor, a glória, o domínio, o poder para Ele. Para que aí sim eu possa desfrutar de uma vida abundante, a qual o Senhor tem para nós. E lendo o livro de Gênesis, querido, e em poucos capítulos, nós vemos que a desonra tem imperado e tem destruído o povo do Senhor. Em poucos textos, a desonra tem destruído, tem dizimado, tem oprimido, por um simples detalhe: desonra. E onde há desonra, o Senhor não age. O Senhor repele aquele que é desonroso. Adão e Eva, eles vão trocar a vida de Deus por conhecimento. Caim, por não reconhecer uma direção do Senhor, mediante uma oferta errada, deixa que o pecado que inunde seu coração, e esse pecado passa a dominar Caim. E o resultado acabou matando o irmão. Mais do que matando o irmão, quando o Senhor aparece para ele e pergunta: onde está teu irmão? E a resposta dele vai dizer: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E essa resposta ele poderia dizer para mim e para você, querido. Mas quem está perguntando é o Senhor. Desonra. Resultado: exílio. A maldade se multiplica, a desonra se multiplica. Resultado: juízo sobre a terra, dilúvio, toda a raça humana é dizimada. Noé planta uma vinha e se embriaga. Seu filho falta com desonra. Desonra o pai. Resultado: o filho dele é amaldiçoado. Pior do que isso, de ter um filho amaldiçoado, tudo aquilo que o filho intentou fazer veio debaixo de maldição.
A Bíblia vai dizer que a terra de Canaã era deserta, era escassa. Qual foi o princípio? Desonra. Desonrou o pai. O povo agora quer ir construir uma torre, ignorando e desonrando uma direção do Senhor. Resultado, confusão. E foram espalhados pela terra. Ló desonra Abraão. Querido, se você conhece a história de Ló, Ló era órfão. Abraão o adota como filho, o enriquece. E na hora de dividir, Ló falta com desonra, com aquele que lhe deu tudo. Escolhe com a melhor parte. Quando a atitude mais sensata é: pai Abraão, o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Escolhe, pois, o Senhor. E para onde o Senhor for, eu me viro. Faltou com desonra. Sabe qual é o resultado? A cidade em que Ló habitava foi destruída. Perdeu esposa, perdeu sua riqueza, perdeu sua casa. Terminou numa caverna, embriagado, deitando com suas filhas. Tudo por um simples detalhe: desonra. Onde há desonra, o Senhor não governa. Onde há desonra, não há vida do Senhor plena em nossas vidas. Será que nós queremos andar mesmo debaixo de desonra nesses dias? O pastor do pastor disse certa vez numa escola que muitas pessoas dentro da igreja estão servindo o Senhor em doutrina, mas em princípio estão seguindo Lúcifer. É sério, querido, a questão da honra. Cada um que subiu aqui trouxe os benefícios, mas a desonra tem causado dano na igreja. A desonra tem nos afastado de uma plenitude, de uma vida abundante do Senhor. Que nós possamos devolver a honra a Ele. Devolver a honra àquele que tem toda a honra. Amém? E uma pergunta sensata a fazer: como é que eu dou honra ao Senhor? Como é que eu devolvo honra a Deus? É muito simples. Servindo pessoas. Honrando pessoas. Estando à disposição de pessoas. Quando eu honro pessoas, estou honrando ao Senhor. Quando eu amo pessoas, quando eu sirvo pessoas, estou amando o Senhor, estou servindo ao Senhor. Amém? E quero te contar algo que eu nunca contei aqui. Eu estava vendo hoje a minha foto do encontro com Deus. E foi em 2010. A primeira contato que eu tive com o Senhor. Nunca havia botado os pés numa igreja evangélica, visitei a igreja da minha esposa, mas foi dentro do encontro com Deus. O que se tornou o meu líder na época me pegou e me jogou dentro do encontro. E de lá para cá, comecei a congregar, onde as direções hoje tomaram novos caminhos, mas por raiz nós continuamos, não debaixo de mesmo princípio, de mesma igreja, mas onde eu comecei, nós estamos. Porque foi de lá que esse ministério surgiu. E rapidamente havia uma igreja na Mineira, comecei a congregar lá. E nós sempre com um coração disposto, no erro muitas vezes, de não saber honrar, mas com um coração de servir. Fizemos muitas coisas erradas. Servimos os nossos pastores de muitas vezes errada, compramos brigas a quais não eram para ter comprado.
E qual foi o resultado disso? Não houve transformação nenhuma de vida. Não rejeitamos o ensino que nós recebemos. Se nós precisarmos empreender um grande evento, não temos medo de fazer, porque isso eles nos ensinaram muito bem. Mas a minha família não houve crescimento, o meu espiritual não foi, o meu financeiro travado, tudo por andar debaixo de desonra, servir embaixo de desonra. Mas nós ficamos até o final, até que as portas se fechou e nós conhecíamos os pastores e viemos para cá. E rapidamente os pastores olharam para nós, nos deram um voto de confiança, nos levantaram como líderes. Eu era o secretário da igreja, amém? Mas eu nunca faltei, não vou dizer que eu faltei com desonra, porque nós nunca se estranhamos, mas havia um espírito de confusão entre nós, ao ponto de o pastor falar A, eu entender B, eu falar C, ele entender D. E nós não se acertava, e com isso o coração foi entristecendo, o distanciamento veio, o coração foi esfriando, não servia mais com a mesma alegria, ao ponto de o pastor me chamar e dizer, não dá, não serve. Devolve aqui a tua função de secretário, a partir de hoje tu não é mais, porque desse jeito nós não conseguimos caminhar. E o resultado disso, acabei saindo do ministério. E começamos a andar aqui, ali e acolá, e cada vez que nós íamos, eu perguntava para minha esposa, e aí? Mas o nosso coração, nós sabíamos, ainda não é aqui. O nosso lugar é lá. E em alguns meses, nós retornamos. E acredite, querido, não foi fácil a vida. O pastor com o pé atrás, nós tivemos que batalhar muitas vezes, de suportar muitas vezes o gelo que ele nos dava, por tudo aquilo que nós já desonramos a vida dele. Mas persistimos, continuamos servindo, e eu perguntei para o Senhor, Senhor, mais uma vez, o Senhor nos traz para cá. E nós entendemos que esse é o nosso tempo aqui. Amém? Mas eu quero fazer diferença. Eu quero te dar a chance de o Senhor fazer aquilo que o Senhor nunca fez nas nossas vidas. E só o pastor sabe a bronca que ele pegou. Financeiro arrebentado, família arrebentada, não tinha relacionamento com meu filho. E ontem eu estava brincando com ele, pastor, se eu subir e o senhor ficar, não fique triste, o senhor fez um bom trabalho. E eu vou me lembrar do senhor lá em cima. E vou aliviar a tua barra. E o pastor me disse, cara, se tu subir, cara, meu galardão é grande. Não sei. O senhor vai provar. Amém? Eu sei o que da pastora é. Aleluia. Glória a Deus. E eu cheguei com isso no meu coração. Senhor, primeira atitude, querido. Devolver a honra dele nas minhas finanças. E pensa num cara atrapalhado financeiramente, querido. Mas aquilo que estava no meu coração era maior do meu caos, era maior que o caos financeiro que eu estava. Comecei a dizimar ao Senhor. Ser fiel. Senhor, está aqui os meus dízimos. Estabeleça o teu senhorio sobre a minha vida. Não é fácil, querido. Mas o Senhor, com o passar do tempo, vem nos dando graça, nos ensinando, ministrando, nos abençoando.
Senhor, e agora? Honra o profeta que eu levantei sobre a tua vida. Próximo passo, primícias. Está aqui. É o pastor? É. Então está aqui. Minha oferta de primícias. O meu reconhecimento. Que é o Senhor que Deus tem levantado sobre a minha vida. Senhor, e agora? Chegou um tempo, querido, que eu entendi que eu não tenho mais tempo. Nós, como igreja, nós não temos mais tempo. Verdadeiramente. E eu tomei uma atitude de me dispor de servir ao Senhor. Porque assim como o Senhor tem um chamado para a sua vida, o Senhor tem um chamado para a minha vida e um propósito para a minha vida. E o fato de muitas vezes eu trabalhar à noite me impedia de eu mergulhar de cabeça naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E eu conversei com o meu encarregado e disse para ele, olha, eu tenho sonhos, tenho projetos para executar em 2021 e eu não posso mais trabalhar à noite. Eu não quero mais trabalhar à noite. E sabe qual foi o resultado disso? Nenhum. Os dias passaram, a semana passou, os meses estavam se passando e insistentemente eu conversava com ele. E aí? Páfano, não dá, não sei, não sabemos, tem que esperar. E a minha última conversa com o meu encarregado foi numa terça-feira e eu disse para ele, olha, eu não posso mais trabalhar à noite. Eu não sei naquilo que tu acredita. Mas eu tenho sonhos, eu tenho projetos e mais do que isso, eu tenho um chamado e um propósito de Deus. E eu preciso me disponibilizar a cumprir este propósito, este chamado para a minha vida e para a minha casa. Essa foi a minha conversa com ele, numa terça-feira. Na quarta-feira, célula. Mandei mensagem para ele. Vou chegar atrasado. E eu chegando lá, ele veio com a folha para me assinar. Porque toda vez que a gente chega atrasado, a gente assina a folha e vem o desconto no salário. E eu assinei a folha e entreguei para ele. E quando eu fui virar as costas, ele me chamou e disse, tu viu o que tu assinou? Eu disse, não. Segunda-feira tu pega de manhã. Sabe, querido, sabe o que eu aprendi com isso? Talvez você possa pensar que é coincidência. Mas enquanto eu tentei com as minhas forças, quando eu tentei isolar o Senhor, as coisas não foram. Fiquei meses perguntando, correndo, chorando, dizendo que não dá e eu preciso. Mas quando eu abri o meu coração, quando eu centralizei o Senhor, olha, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu não posso mais. No outro dia a porta se abriu. Você consegue entender isso? O Senhor tem sido o centro nesses dias da sua vida? Às vezes, simples detalhe tem impedido de nós recebermos do Senhor. Muitas vezes o Senhor não tem sido centralizado, nós estamos no centro. E acabamos vivendo algo que não condiz com a palavra de Deus. Ou você nunca percebeu que muitas vezes a vida que nós vivemos não é a mesma que a Bíblia diz? Por quê? Algo está errado. Senhor, troquei de horário. E agora? Criciúma não dá mais. Precisamos vir para cá. Precisamos honrar os nossos pastores, honrar o ministério ao qual nós estamos congregando, honrar os irmãos que estão na cela, os irmãos que estão na igreja, honrar a cidade que está nos acolhendo.
E o nosso desejo é que muito em breve nós estejamos aqui, estendendo a nossa tenda, firmando as nossas estacas. Porque se é aqui que o Senhor tem nos chamado, é aqui que nós vamos dedicar a nossa honra, dedicar o nosso trabalho, para que se cumpra o propósito dele. Amém? Amém. Aleluia. E à medida que você vai disponibilizando, à medida que você vai honrando o Senhor vai tratando, o Senhor vai derramando a sua graça, o seu favor. Hoje a minha casa tem sido transformada, a minha vida financeira tem sido transformada, o propósito do Senhor para nossas vidas tem sido manifesto, e creio que o Senhor tem acrescido a cada dia mais. Não só a minha casa, mas também a sua casa. Nós temos vivido um tempo a qual o Senhor tem suprido muitas vezes aquilo que eu não alcanço. A minha esposa, para quem não sabe, ela faz personalizado. E ela estava conversando comigo e disse: olha, esse foi o último ano que eu faço personalizado acerca do Natal. Esse ano é o último ano que eu faço personalizados com batismo de igreja, com orações de santos. E talvez você possa pensar, mas é o teu trabalho, é dinheiro que você está rejeitando. Acredite, querido, o Senhor é Senhor sobre nossas vidas. E se nós não crermos que Ele possa nos suprir, nós fechamos nossa Bíblia e vamos embora para nossa casa, viver. Se nós não cremos que o Senhor possa suprir a ausência daquilo que está errado, não vale a pena continuar a servir. Mas o Senhor tem sido fiel em nosso meio. O Senhor cada dia mais tem mostrado a nossa glória, tem mostrado a sua glória em nós, na sua igreja, na sua casa. Ou o Senhor não tem feito nada, ou o Senhor não tem se mostrado fiel a você, ou o Senhor não tem suprido. Se não tem, querido, avalie, pare, pense. Começa a ponderar, analisar, se não está entrando em princípio de Lúcifer, com desonra, não reconhecendo o senhorio sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que vocês têm. Amém? Amém. E nós estamos decididos, querido, a abrir mão. Assim como esse ano nós abrimos mão da festa de Natal. Não participamos da ceia, como já é de costume da nossa família. E mais do que isso, querido, mais do que isso, nossas mães estão necessitando de cuidado. E com a nossa vinda para cá, vai dificultar ainda mais de estar mais próximo, de estar servindo, de estar honrando. Mas, como eu disse para você, se nós não confiarmos que o Senhor possa prover, em vão será o nosso trabalho. Estaremos perdendo tempo. Estamos dispostos a entregar não só a nossa vida, mas a nossa família, entregar os cuidados deles acerca do Senhor. Para que o Senhor estabeleça senhorio sobre nossas vidas, sobre a sua igreja. Amém? Para nós encerrar, abra 1 Samuel 2,30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amém ou misericórdia? 1 Samuel 2,30 diz assim, ó. Portanto, quem está dizendo? Portanto, diz o Senhor,
o Deus de Israel. Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Aos que me honram, honrarei. E não sou eu que estou dizendo, querido. É o próprio Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus. Os que me honram, eu o honrarei. Mas aqueles que me desprezam, aqueles que agem com desprezo para comigo, serão desprezados. Jamais alcançarão uma vida de plenitude, de gozo, de alegria em todas as áreas da vida. É tempo de tomarmos uma decisão. Estamos sendo bombardeados com informações nesses dias acerca de honra. Mas precisamos de revelação, querido. Quando há revelação, o nosso comportamento muda, a nossa atitude muda. O pastor sempre diz que uma fé correta gera um comportamento correto. Se nós cremos na cerca de honra de forma correta, vai gerar em nós um comportamento diferente, ao ponto de chamarmos a atenção do Senhor, ao ponto de o Senhor nos honrar, não só publicamente, mas como secretamente, como Ele diz. E a vida de Deus fluirá do nosso interior com abundância. E aqueles que nos rodeiam serão tomados por isso. Amém? Se coloca de pé.